a partir da obra de Erlich Kers, né, que a gente está vendo aqui, da editora Vida Nova, o cristianismo através dos séculos, a gente já foi até o ano 100, e agora a gente está do ano 100 até o 313, começando no caso da luta da Igreja Católica Imperial para sobreviver. E quando a gente fala aqui católica imperial, católica por causa de ser universal, e universal não tem nada a ver com Edir Macedo, universal de só ter uma igreja, certo? E nesse caso, a igreja, ela tem um avanço no império até o ano 100, e agora essa igreja, ela já começa a lutar para sobreviver no período do império, porque, como eu falei, tem aquele momento em que ela é desvinculada do judaísmo. Quando ela começa como uma ramificação do judaísmo, como a seita do Nazareno. Então, Paulo e Barnabé? Aí, exatamente, quando pega esse caminho de pregar aos gentios, de você não necessariamente ser um judeu cristão, mas você poder ser cristão sem ser judeu, aí foi ficando claro que o cristianismo não era a mesma coisa que o judaísmo. Tanto que vieram os traumas com os judaizantes, certo? Então a gente verifica isso daí. E seguindo aqui, chega um momento em que o cristianismo ele enfrenta problemas para sobreviver, tanto internos como externos, durante toda a sua história. E nesse contexto aqui, a igreja teve que enfrentar o sério problema interno da heresia e resolvê-lo entre 100 e 313, além de ter, ao mesmo tempo, que resolver o problema externo da perseguição movida pelo Estado romano. Então pensa bem, a gente tem no seio da igreja gente discutindo questões de doutrina. E qual é o problema? Dependendo do que fosse levantado de doutrina, a igreja não seria de determinada forma. E aí os líderes entendiam que se isso acontecesse, iria desvirtuar a igreja daquilo que eles aprenderam dos apóstolos. Então vamos corrigir isso aqui. Só que enquanto está acontecendo isso, eles estão tendo problemas no aspecto político lá fora. Então está havendo esse drama. A perseguição, no caso, a perseguição política. Exatamente. Além de ter os problemas relacionados à dinâmica da igreja, a gente tem os problemas relacionados à questão da vivência do mundo, certo? Isso, exatamente. Você falou que eles amarraram um pedaço de carne nos cristãos, né? Os animais comer. Isso, foi a partir dos documentos da igreja cristã que eu li na semana passada, não foi? Então, isso aí, porque foi naquele período em que Nero estava perseguindo o pessoal. Agora eu não estou lembrando se foi de Suetônio ou se foi Tácito que... Foi Suetônio, né? Então, que aí, assim, para a gente observar a que ponto, não é, primeiro, até que ponto o ser humano é ruim, né? Exatamente. E o que cristãos passaram antes de chegar, do evangelho chegar até nós. Entende? Então, assim, os irmãos do passado semearam com o próprio sangue, certo? Para eu reclamar do ar-condicionado da igreja, entende? Para eu reclamar que o pastor não ligou para minha casa, entende? Para eu reclamar que os irmãos, né, não separaram um pudim na cantina para mim, entende? Então, assim, aí você olha e vê que, olha quantas coisas aqueles caras passaram, e olha do que eu reclamo hoje. Sexta-feira, eu estava pensando naquilo que o senhor falou aqui na quinta, eu fiquei constrangido. De madrugada. Não, eu falo pra mim mesmo, eu não sou crente não. Olhando pra vida desses caras, pelo amor de Deus. Eu imagino a pessoa rasgando tudo, comendo vinho. E só, aqui, detalhe, só por uma coisa que você poderia mudar. Entende? Era só dizer o seguinte: não sigo mais Jesus. Ou seja, uma frase tirava você do sofrimento. E era uma criança jogada. Imagina
Imagina, é sinistro. Aí, então, por exemplo, a gente verifica, né, em relação a esse caso, né, a dificuldade, por exemplo, as anotações aqui do Early, né, cristãos no Império Romano, nestorianos na China nos séculos 9 e 10 e católicos romanos no Japão do século 17, bem como cristãos nos estados nazistas e comunistas, têm tido a experiência comum de hostilidade estatal até o ponto do martírio. Os cristãos também têm enfrentado ataques de pagãos intelectuais como Lúcio, Fronto e Celso. Então, aí ele chega até a dizer, né, que muitos têm a ideia confusa acerca do número, duração, escopo e intensidade das perseguições que a igreja sofreu. Antes de 250, a perseguição foi predominantemente local, esporádica e geralmente mais um produto da ação popular do que resultado de uma política definida. Após essa data, porém, a perseguição se tornou às vezes uma estratégia consciente do governo imperial romano e por isso ampla e violenta. E neste tempo, a ideia de Tertuliano de que o sangue dos mártires é a semente da igreja se transformou numa terrível realidade para muitos cristãos. A igreja continuou a se desenvolver por isso, ou talvez parcialmente por isso, até o período em que conseguiu a liberdade de culto no governo de Constantino. Então, a gente percebe que foi praticamente um período de 300 anos até chegar no seguinte, ó, agora dá para a gente fazer o que a gente tem para fazer como cristão. Mas até lá começou difamação, problema aqui, problema ali, problema lá, aí daqui a pouco já é o Estado. E quando é o Estado é com todo um aparato. Então imagina, Gilson batalha para construir a casa dele. Aí, pelo fato de ele ser um cristão, passa a casa para cá. Mas que isso? Então nega Jesus. Não nega Jesus, perdeu a casa. Tá dando para entender? A palavra não seria bem acordo, embora... porque embora fosse um líder, né, ele era um político. Então, como político, ele sabia a importância da massa, certo? Mas assim, a questão, embora a gente vai falar disso lá na frente, a questão tá mais relacionada nem tanto ao bem da igreja em si, entende? Exatamente. Tanto que pelo menos alguns que chegam a comentar que quando a igreja deixa de ser perseguida como era, que assim, é como um músculo que não exercita, ela vai começando a ficar mole, entende?